Eu quero orar com você e juntos meditarmos na Palavra de Deus nessa noite. E com muita alegria de poder estar aqui junto com vocês. E eu peço que você ouça o que nós vamos compartilhar hoje com muito carinho, que você abra a tua Bíblia, que você marque com o dedo, que você acompanhe, tá? Para que a gente possa ganhar tempo e aproveitar esse culto presencial. Oremos, irmãos. Senhor, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, em comunhão. Obrigado por esse tempo de reunião de oração que nós tivemos, de poder abrir o nosso coração uns com os outros, de poder ouvir, compartilhar, lembrar do outro, se alegrar, chorar. Como é gostoso, ó Deus, esse tempo que a tua igreja tem tido presencial. Também pedimos nesse momento agora que as crianças já saíram, estão ali tendo o culto infantil, e nós aqui, que possamos, ó Deus, ser enriquecidos pelas tuas verdades mais uma vez. Oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que é dono da verdade e que essa verdade realmente sempre nos transforma. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra a tua Bíblia então em 2 aos Coríntios, capítulo 6. 2 aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos meditar aí, hoje tem bastante versículo, tá? São 13 versículos. 1 Coríntios, capítulo 6, de 1 a 13. Segunda Coríntios. O que é, Jefferson? Não estou entendendo. Ah, tá, obrigado. Agora já filmou aqui, já saiu, não tem problema. Todos acharam? Vamos ler então o que Paulo recomenda aos irmãos de Corinto. E diz assim então: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Até aqui, nós vamos lendo em partes. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, acima de tudo, conversa aqui com a igreja de Corinto, e nós sabemos que a igreja de Corinto foi a pior igreja que o apóstolo Paulo teve que cuidar, apacentar, exortar, aconselhar. Só que nós olhamos para essa segunda carta agora, a gente vê o apóstolo Paulo mais carinhoso, mais amoroso diante desse povo que deu muito trabalho para ele, a igreja de Corinto. E as palavras do apóstolo Paulo aqui, elas também não deixam de ser firmes e duras, mas há aqui uma grande preocupação, encorajamento, exortação em amor. Nós sabemos que o apóstolo Paulo não é um homem orgulhoso que bate no seu peito e querendo se elogiar, no sentido de que ele está defendendo o seu ministério, o seu chamado, o seu apostolado. Eu fico imaginando você querendo cuidar do seu negócio. Fico imaginando você querendo cuidar do seu trabalho, da sua família. Como é que você faz em cuidar daquilo que lhe pertence, daquilo que foi dado para você? Seja da sua roupa, seja da sua família,
seja do seu trabalho, do seu empreendimento. É verdade ou não é que nós, quando olhamos para os nossos filhos, olhamos para as nossas coisas, nós temos zelo. E isso não significa que você está querendo elogios, aplausos. Isso não significa que você está sendo orgulhoso. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que ser bons mordomos da multiforme graça de Deus, de que nós temos que cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Nós precisamos ser bons administradores. Sim ou não? Sim. E quando nós então nos dedicamos a isso, é lógico que a gente também não pode exceder, porque tem gente que não consegue nem dormir de tanto que ele se preocupa com as suas coisas, seja com seus filhos, com a sua família, com o seu trabalho e por aí vai, com seus estudos. Mas o apóstolo Paulo, ele quer alertar o povo de Corinto e nós como igreja brasileira, como povo de Deus, de que nos momentos em que há o aperto, nos momentos em que há uma oposição, uma perseguição, nos momentos em que nós temos alguns trabalhos extras, momentos que nós muitas vezes ficamos debilitados a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a ideia é de que quando vem algumas adversidades, isso tudo há uma somatória de que esses ataques, essas circunstâncias nos leva a alguns alertas. Por isso que nós precisamos entender que nós, como cristãos responsáveis, diante de toda essa guerra, essa luta, nossa preocupação ela é muito maior do que se tivesse tudo na maresia. Quando você olha aquele lago que parece um vidro, em que você ouve o grilo cantando lá no fundo da montanha e você deita naquela rede que vai para lá e para cá. Que vida cristã gostosa, em que não tem nenhum problema. E é nessas horas que nós abaixamos a nossa guarda, nós deixamos de nos preocupar, e é a preocupação que vai nos levar à atenção, à proteção da responsabilidade que nós temos. É só quando acontece algo que às vezes nos dá um start, mas a nossa vida cristã não deve ser assim. Só que Paulo vai canalizando isso e levando o povo de Corinto a olhar. Paulo pode dizer isso com todas as letras, com todas as cores, de que ele era uma pessoa que chamavam ele de mentiroso, que acusavam ele de ladrão, de que as palavras dele eram muito fortes, mas que na verdade a vida dele não era assim. Só que eu quero que nós entendamos que toda essa pressão que nós temos por sermos cristãos, homens e mulheres valorosos, quanto mais pressão, mais tensão, maior será o impacto. Então, diante de tudo que nós passamos e vivemos, às vezes onde aperta mais, nos leva a uma preocupação, e essa preocupação nos leva a uma proteção maior. Deu para entender? Quanto mais eu tenho uma atenção, me leva a uma preocupação, a ter mais zelo e cuidar melhor. Se a igreja não fosse perseguida, seja no século I, no século IV, essa guerra, essa luta, a igreja não ia ter essa preocupação maior e essa proteção maior. Isso é ou não é no nosso trabalho? Isso é ou não é na nossa saúde, na nossa família? É só quando vem um vento maior, uma situação assim, que você fala, eu preciso me proteger mais.
E eu não só preciso ter essa preocupação em me proteger mais, porque senão eu vou ficar para trás. E ficar nadando o cachorrinho lá atrás não vai resolver. O negócio é braçada mesmo, porque o tempo está passando. E como nós acabamos de ler o texto, o verso 1, nós estamos numa qualidade, o texto diz, de trabalhadores, de cooperadores. Irmãos, quando Deus nos chamou para sermos servos dele, a ideia do servo aqui é ser realmente escravo. Pergunta para mim: o escravo, ele tem férias? Sim ou não? Não. Eu me lembro quando eu era soldado, o ditado do soldado, ou a lei do soldado, é que o soldado tem o direito de não ter o direito. O direito que não possui. Muito bom, Márcio. Então nós, na qualidade de servos de Deus ou soldados, nós não temos direito nenhum, a não ser trabalhar para o nosso Senhor. Mas graças a Deus nós podemos trabalhar por Ele. Somos escravos de uma vida nova, e não escravo mais de Satanás. Amém? E tem cristãos que querem tirar férias, que querem tirar folga. Irmãos, não existe isso na vida cristã. A nossa vida é constante, que nos leva a uma preocupação, e essa preocupação nos leva à proteção. Isso tem que estar muito bem entendido no seio da igreja, dentro da nossa vida, da nossa família, das nossas casas. E Paulo vai trabalhando isso, porque nós somos esse cooperador, nós somos servos e escravos do bom Senhor. E o texto no versículo 1 fala: e também vos exortamos o que não recebais em vão a graça de Deus. Eu tenho certeza que você vai falar: não, a graça de Deus não foi em vão na minha vida, ela tem tido efeito na minha vida, é um favor que eu não mereço. E aí vem o versículo 2, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Sim, com certeza, Ele trabalhou por mim. A Bíblia fala que Deus continua trabalhando por nós, de que nem ouvido se ouviu, nem olhos viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que esperam nele. Eu espero em Deus. Com certeza Ele trabalha para você, trabalha em nós. Só que aí vem o versículo 3: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está incutindo na mente, no coração do povo de Corinto: irmão, você sabe como você está escovando o seu dente? Porque a forma como as pessoas vão olhar aquele pedaço de feijão no seu dente, vai falar assim: olha, aquele camarada não é zeloso e não está escovando o seu dente. Eu estou falando isso para você porque os meus filhos pequenininhos hoje falaram: pai, você comeu doce ontem e não escovou o dente para dormir. Isso tem que ter zelo, você precisa cuidar, senão o dinheiro que você poderia comprar outra coisa, vai ter que fazer a restauração, que nada menos aí R$100 por aí. Mas são nas pequenas coisas, porque se eu não cuidar desse dente, daqui a pouco vai virar uma panela ali, toda hora você vai colocando a língua naquela panela, e fica um pedaço de carne, e você enfia a língua lá e come aquela carne e já está fedendo podre, e você fala: nossa, mas está tão gostoso, e você nem se preocupa, quando vê já perdeu o dente. Gente, eu estou falando de um buraquinho no dente. Imagina na nossa vida cristã, que você vai deixando. Não, eu não tenho mais essa preocupação, e logo já não tenho a proteção, e quando vê, já foi. Agora nós estamos falando aqui da doutrina, daquilo que é real e verdadeiro, daquilo que nós devemos lutar e defender, que é a palavra de Deus aqui, ó, porque ela transformou a nossa vida. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, a igreja de Deus. E nós não podemos deixar que qualquer coisa me leve ao pecado, e aí eu vou me tornar escândalo. Antes fosse um pedaço de feijão no dente um escândalo.
Irmãos, uma vez eu vim para a igreja, eu já falei isso aqui. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim: meu Deus do céu, eu saí de casa, vim, preguei aqui na igreja. Você acredita que eu esqueci de pentear o cabelo? Olha que eu não tenho muito cabelo. Eu cheguei em casa, meu cabelo estava espetado assim. Eu falei: meu Deus do céu, o que os irmãos pensaram de mim na igreja naquele domingo? Porque eu não pentei o meu cabelo. O pastor estava meio hip hop, né? O que é isso? Então não é só na aparência externa, mas é dentro do nosso coração, de ter essa preocupação diante de tensões que nos levam a uma proteção maior. E aí o apóstolo Paulo vai citando do verso 4 até o verso 7, aquilo que nós temos que aprender nessa noite. Então vamos ler aí o nosso tema. Peço que você leia junto comigo, porque a minha introdução já tem sido um pouco grande. E diz assim então, vamos lá. 3 preocupações na proteção da verdade. Já decorou, né? Vamos lá? 3 preocupações na proteção da verdade. Você vai acordar amanhã cedo, eu tenho certeza que nunca mais você vai esquecer. Mas quando vir a primeira conta de luz que tem que pagar, levar filho na escola, tanta preocupação que vai te levar à proteção, e você vai acabar esquecendo isso. Não pode esquecer, porque, irmãos, nós precisamos proteger essa verdade. Você já ficou noite sem dormir, preocupado com o irmão da igreja? Você já ficou noite sem dormir, de poder encontrar com o irmão e ver como ele está? É nesse sentido que eu estou falando. Como é que está fulano? Dá uma ligada para ele. Assim devemos defender essa verdade, essa doutrina, a igreja, protegendo esse ministério cristão que foi anunciado para nós, e vivermos e falarmos desse evangelho puro. A verdade não é que muitas vezes nós parece que tiramos férias de Deus. Como servo, escravo do Senhor Jesus, isso não compete a nós. Quantas almas nós podemos salvar? Um folheto para entregar, talvez uma mão no ombro, uma palavra de encorajamento, ou às vezes até de exortação. Nós não podemos parar. Como servos, vivemos nesse trabalho, nesse ministério. Não podemos ter uma vida de derrota, de apatia ou de marasmo. Isso não cabe bem para um filho de Deus. É de estar constantemente nas trincheiras, nas guerras, servindo o reino de Deus. Os puritanos, eles pregavam e ensinavam de que, independente do nosso trabalho secular, eu e você temos que fazer missões. Imagino que uma mulher, ela tem uma profissão de lavar roupas, e é lavando roupas que ela vai orar: Deus, lava o meu coração. E também que essa pessoa que pegar essa roupa tenha uma vida limpa diante do Senhor. Olha só. E junto com a roupa, quando entregar, um bombonzinho, um bilhetinho, um versículo. Por que não? Imagino alguém que trabalha na área de saúde, de orar pelas pessoas terem uma saúde física, mas também espiritual. Mude era um sapateiro, e ele, consertando o sapato, ele podia, através do seu trabalho secular, anunciar as boas novas e pregar o evangelho. Como é que diz o versículo? Quão formosos são os pés dos que anunciam boas obras. Olha, você colocou esse sapato, ficou legal? Que joia! Use os seus pés, use esse sapato, gaste ele para ir em caminhos dignos e não em caminhos tortuosos. Irmãos, é possível nós usarmos então o nosso trabalho secular, a nossa vida familiar, nós como igreja, mostrando essa preocupação que nos leva à proteção da verdade. Podemos também ter atitudes
lembrando do nosso chamado. As pessoas acham que só o pastor que tem que fazer isso. Claro que não. Independente da sua tarefa como profissional, todos nós podemos exercitar o evangelismo, a vida de oração. E o primeiro item aí, a nossa primeira preocupação é na vocação perseverante. Vocação perseverante. Você se preocupa no seu chamado, nessa sua vocação, com essa perseverança? Olha só como é que o apóstolo Paulo relata nos versos 4 a 7. Diz assim: pelo contrário, embora no versículo 3 ele já fala, que não quer ser escândalo, olha a preocupação que ele tem na sua vocação perseverante. E no verso 4 ao 7 ele diz assim: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, olha a perseverança desse homem, nas privações, nas angústias. Pensa no homem que foi angustiado, atacado, mas que estava sendo paciente nas suas aflições. Verso 5: nos açoites, porque ele foi açoitado, apanhou demais, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Irmãos, entenda isso, que mesmo diante de situações mais difíceis e adversas que nós passarmos, nós devemos estar mais alertas, mais preocupados, e isso nos leva a mais o quê? Prontidão, de estarmos mais preparados para proteger, até na pureza, porque o próximo versículo fala ser mais puro. Está vindo tentação, está vindo as provações, mas eu lembro que eu tenho uma missão, eu tenho esse chamado de perseverança, até na pureza. O que eu vou fazer? Eu vou me preparar mais, me preocupar mais, me proteger mais, porque aí sim serei mais fiel. O verso continua, verso 6: na pureza, no saber, olha, de estudar, de ter conhecimento para poder ajudar outros, na paciência, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido, no amor verdadeiro. Então, quando nós entendemos que diante de todas as turbulências que vêm a querer nos tragar, isso me leva a uma preocupação na minha vida com Deus, para que eu possa me proteger mais e não ser motivo de escândalo em todos esses aspectos. E é bem interessante que o desejo de se manter íntegro, de não desistir, de não se preocupar com coisas vãs, a não ser aquilo que faz sentido, mas Paulo está mantendo o fato de ser constante, perseverante, de amar o que faz, de ter cuidado do que faz. Logo a sua mente vai sendo arremetida ou arremetido daquilo que você costuma fazer. O que você faz no seu dia a dia? Quero ter mais tempo, quero ter mais zelo, quero melhorar, quero ser perseverante nisso, quero ter zelo nisso, quero ter cuidado nisso. Sabe, é como o versículo 3 disse: ter medo até do meu comportamento, ter medo das minhas palavras que serão ditas, ter medo da forma como eu estou me vestindo, como eu estou falando, como eu estou me comportando, para que eu não seja escândalo e seja exemplo. Nessa qualidade de servo, de cooperador, eu preciso ser mais honesto, mais fiel. Eu não posso manchar a verdade, eu não posso sujar aquilo que Jesus tem feito em mim.
que a nossa conduta seja de não atrapalhar o Evangelho. Sabe por que as pessoas estão zombando dos cristãos? Por que as pessoas ficam caçoando dos cristãos? Porque tem muitos que se dizem cristãos, que estão em destaque, que estão tendo uma vida sem estar preparado, sem estar preocupado, sem estar protegido, e que estão dando mau testemunho. Logo as pessoas fazem o quê? Está vendo? Fala que é crente. Não se preocupou, não se protegeu, viveu a vida como não deveria, e as pessoas vão zombar mesmo. Tratar e cuidar da sua ética moral, cuidar do seu chamado, estar preocupado com essa perseverança. E continua, não paramos no verso 6. Na palavra da verdade, no poder de Deus. Paulo está querendo dizer aqui que de ter uma palavra verdadeira, viver essa palavra, e no sentido aqui, na dependência de Deus, do poder dele. De fato, o apóstolo Paulo mostra que o seu alvo na vida cristã é continuar firmes diante desses ataques. Não é fácil, irmãos, você ser apanhado por uma coisa que você não fez, ou até por fazer a verdade, pregar a verdade, mesmo assim ser maltratado, preso, como Paulo foi. Mas Paulo sabia que as suas prisões era para que o Evangelho crescesse. Imagine Paulo como missionário na sua perseverança, nas vigílias e no jejum. Irmãos, a gente deixa de jejuar, deixa de orar. Na aula de quarta-feira, né, Oséias? A gente foi muito sincero, a gente deixa de ler a Bíblia. Isso porque não tem nenhuma perseguição e nenhuma oposição. Imagina se tivesse. A questão aqui é de estar firme em aprender nessa tarefa que nós temos, que nos leva a essa preocupação. O verso 7 continua: pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Muitas vezes parece que nós estamos ganhando e muitas vezes parece que nós estamos perdendo. Mas vamos continuar lutando. Seja nessa pureza, nesse amor verdadeiro, nessa bondade que nos dará autoridade pelo poder de Deus. Mas agora o apóstolo Paulo chega no versículo 7, que diz: ofensivas e defensivas. Eu tenho que superar isso e não abandonar e parar. Muitos falam que a igreja é como um barco, alguns falam que a igreja é como um ônibus, onde vai encontrar 3 tipos de pessoas: aqueles que murmuram, reclamam, não fazem nada dentro do ônibus, aqueles que param, descem do ônibus, mas há aqueles que realmente colocam a mão na graxa, vai lá, mexe no motor e faz andar e ajuda a empurrar. Qual desses 3 nós temos sido? Não podemos desanimar. Eu tenho que me preocupar com esse ministério que Deus me chamou, que esse Deus me deu, independente do meu trabalho secular. Eu tenho que me envolver em doar mais a minha alma, o meu coração, renunciar. Quem aqui lembra? Eu contei essas historinhas para os meus filhos essa semana, de que Jesus foi entrar em Jerusalém, ele falou para os discípulos: vai e traz para mim uma jumentinha. Lembra disso? O dono da jumenta falou: para quem que é? Para Jesus? Vai logo, pode levar. E levaram a jumentinha até Jesus, e Jesus entrou na cidade montado numa jumentinha. Deu o seu melhor para Deus. E contando histórias para meus filhinhos também, falei sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. O menininho que tinha o pão, o menininho que tinha o peixe,
Os discípulos chegaram e falaram: olha, Jesus está pedindo. Para quem quer? Para Jesus? Pode levar o peixe, pode levar o pão. E Jesus chega essa noite para mim e para você e fala: eu quero você para mim. Saia da onde você está e dê tudo para Jesus. Ah, mas eu não tenho nem R$1. Não importa, eu quero você para mim. Isso nos leva a mais atenção, mais preocupação, mais preparação para esse zelo. E Paulo está conversando com o povo de Corinto e falando sobre essa vocação perseverante. Eu tenho que dar tudo para Jesus, toda a minha vida, tudo que funciona em mim, mesmo no meu trabalho secular. E aí vem o verso 8. Filipe, o verso 8 mostra de que uma outra preocupação na proteção da verdade, vamos ler juntos, recompensas boas e más. Vamos falar? Recompensas boas e más. Eu tenho um quarteto em casa fantástico, que são os meus 4 filhos, e eu sei que eu tenho que estar muito mais preocupado. Isso vai me levar a mais proteção dessas verdades na vida deles. Só que a segunda preocupação aí que nós estamos vendo no telão é que verão as recompensas. E essas recompensas serão boas e também serão más. E quando a gente tem esse conhecimento bíblico, irmãos, onde você ensina o seu filho já mais de 10 vezes a dividir o Nescau, e é incrível que ele consegue colocar no copo todo o pote de Nescau, sabe aquele duplo grandão assim, e colocar leite e tomar sozinho. E eu falo: filho, não vou falar o nome de qual é que faz assim, certo? E ele quer beber aquele copão grande, cheio do Nescau lá dentro, com leite sozinho, aonde eu e minha esposa pegamos e fazemos várias canecas de leite, e a gente tem que tomar durante aquele dia para não azedar, não é certo? Terão recompensas boas, mas terão recompensas que falam: puxa vida, ainda não aprendeu. Mas eu também não tenho aprendido em outras áreas, de que eu preciso abrir mais, dividir mais. Deus tem que mostrar claramente, quebrar o meu coração. Mas também terão recompensas boas, porque agora ele já está tomando leite, o Timóteo, e acabei falando o nome, o leite puro. E o Timóteo consegue tomar leite puro agora, ele consegue, não precisa nem pôr um pouquinho de açúcar, ele aprendeu a lição. Mas irmãos, o apóstolo Paulo agora está falando com Timóteo mesmo, com Tito, com Ademir, com Vera, Dona Francisca está aí com a gente. Inclusive eu não apresentei os nossos visitantes, posso fazer agora. Juandro, apresenta para nós o nosso visitante. Como é que ele chama? O Bruno. E a sua sobrinha? Ok. E é com vocês que Deus está falando, juntamente conosco. Vamos lá, igreja? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E é bem gostoso, porque Paulo está tendo essa conversa dinâmica, altruísta, de se doar, de se preocupar, não só com essa vocação perseverante, mas agora se preocupar e se proteger nessas recompensas. Vai valer a pena? Sim. Como vai valer a pena? Verso 8. Olha só o que o apóstolo Paulo coloca aqui sobre as recompensas boas e más: por honra e por desonra. Irmão, você achava que quando o apóstolo Paulo chegava nas igrejas, chegava em algum povoado, as pessoas estendiam um tapete vermelho para ele? Olha, quem está conosco nessa noite é o apóstolo Paulo, servo de Deus. Às vezes sim com honra, e às vezes com desonra. Ih, chegou esse cara.
Ninguém queria saber de ouvir ele, muito menos cumprimentá-lo. Por infâmia e por boa fama. Muitas vezes conhecido. Paulo sabia que ele era conhecido pelo povo de Corinto. Mas quantas vezes o povo de Corinto virou as costas para ele? O texto continua, verso 8: como enganadores e sendo verdadeiros. Paulo sendo verdadeiro e o povo tratando ele de uma outra forma. Verso 9: como desconhecidos. Paulo sabia que as pessoas conheciam ele. Sabe quando você está diante de algumas pessoas que te conhecem, mas fazem que nem te conhecem, principalmente por você falar que é um cristão, querer semear a verdade. Mas o versículo 9 fala: e entretanto mas bem conhecido. Ainda mais ele, que era um ministro, que pregava, que cresceu aos pés de Gamaliel e que tinha toda a autoridade, conhecia o judaísmo, enfim. O versículo continua: como se estivéssemos morrendo. Com certeza, Paulo escapou da morte várias vezes, e contudo eis que vivemos. O verso continua: como castigados, porém não mortos. Que grande desafio que nós temos de mais uma vez fazer essa avaliação de recompensas boas e más. Imagine, você começa um novo emprego segunda-feira, amanhã, e você também tem essa preocupação que eu falei, talvez não vai nem dormir à noite, e que te leva a você se proteger mais, estar mais preparado. Só que se você não aprender essa lição de que terá as recompensas boas do teu trabalho, mas também vai ter as recompensas más, talvez não vão te dar nenhum bom dia. Talvez não vão nem apertar a tua mão e falar assim: olha, valeu o serviço hoje, começou, tá no caminho, né? Mas talvez as pessoas vão te tratar muito mal. Irmãos, é assim na vida cristã. E tem pessoas que não vêm na igreja porque fulano não me cumprimentou. Pessoas que não vêm na igreja por causa de problemas de relacionamento com irmãos da igreja e famílias e por aí vai. Então você não entendeu o Evangelho, você ainda não se entregou a Cristo, ou o seu coração está muito duro. Então é melhor você fritar, passear, fazer qualquer outra coisa, viajar, menos ser um cristão. Porque terá as recompensas boas e terá também as recompensas más. Ao lutarmos, ao sermos leais, ao sermos fiéis e verdadeiros, devemos esperar recompensas que porventura não virão, mas vai valer a pena. Deus nos chama, nos capacita, tenhamos coragem, sejamos experimentados como Paulo foi. Nem sempre você será reconhecido, aplaudido, mas seja firme, seja sério. Paulo era desonrado na igreja de Corinto. As pessoas pagavam o mal com o bem. Mas o apóstolo Paulo, diante dessa lição, ele falava bem assim: eu já sei qual é o meu salário. Eu fui chamado para isso, de ser reconhecido ou não, de me sustentarem ou não, de me darem uma palavra de encorajamento ou não. Todos nós temos que estar envolvidos nesse trabalho. As recompensas virão, sejam boas ou más. Talvez vão falar bem de você, talvez vão falar muito mal de você, vão difamar você. Esteja bem preparado e protegido nisso. Muitos dirão que você é também um roubador, um mentiroso, um enganador, mesmo sendo verdadeiro. Paulo arremete mais uma vez para o verso 3, eu não posso ser motivo de escândalo. Paulo, diante do povo de Corinto, talvez ouvia: eu prefiro João, o discurso de Pedro é muito mais bonito. Mas Paulo aqui falando para a gente de novo. Pois é, ali estava o apóstolo Paulo, mesmo sendo espancado, o texto fala, pronto para a morte, mas ainda lutando, vivo pela verdade. O verso 10, onde o apóstolo Paulo fala, vamos ver o verso 10?
entristecidos, mas sempre alegres. Olha o paradoxo aqui. Como é que uma pessoa pode estar entristecido e ao mesmo tempo alegre? É uma pessoa que reconhece o prêmio que ele vai receber. Pode ser mal e pode ser bem. Com certeza os homens me entristecem, mas Deus me alegra. Amém? É assim que tem que ser. E precisa ser assim. Ainda que os homens me entristeçam, Deus sempre me alegra. À noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E no verso 10, continua dizendo: pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo fala: olha, eu estou me gastando, eu estou ficando velho, eu estou aqui servindo fisicamente, mas para pregar o Evangelho, almas serem salvas e serem resgatadas do império das trevas, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Enriquecendo a muitos, salvando muitos, vale a pena. No verso 10, mas possuindo tudo. Eu e você possuímos tudo. Temos Deus em nós, o tesouro dentro do vaso de barro. Eu quero caminhar e terminar desafiando você em algumas perguntas. Irmãos, você se preocupa com o seu trabalho? Você treina para o seu trabalho? Você se empenha no seu trabalho? Você busca conhecimento no seu trabalho? Ok? Mas se o nosso trabalho como cristão, como servimos a Deus, você se preocupa com o seu chamado? Você se preocupa em trabalhar, se empenhar e dar o melhor? Você se preocupa em treinar, não só no domingo à noite, no culto, em treinar, aprender, mas também na sua hora silenciosa, no livro que nós vamos ler e em outros materiais devocionais? Porque nós lutamos contra o império das trevas, e hoje, como escravos do império da luz, que é Jesus, eu vou servir custe o que custar, seja qual for o preço a pagar, mesmo que eu receba recompensas boas e recompensas más. Nunca desistir e lutar com toda a honra. Não busque aplausos. Não fique procurando a cereja do bolo. Não procure o pedaço maior, o reconhecimento maior. Aonde o Senhor mandar, eu irei. Os homens nos entristecem, mas o Senhor não. Homens no passado deixaram para nós esse legado, e agora é a nossa vez. E a terceira preocupação na proteção da verdade está aí no verso de 11 a 13. E assim então nós encerramos. Qual é a terceira preocupação que nos leva a essa proteção da verdade? Nutrição dos irmãos. Irmãos, como o apóstolo Paulo queria nutrir o seu rebanho, abastecer a sua igreja, alimentar o seu rebanho. Verso 11 diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alegra-se o nosso coração. Dá para perceber que eu estou abrindo mesmo os meus lábios aqui no púlpito hoje e estou abrindo o meu coração para você? É exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Eu estou abrindo muito bem a minha boca e abrindo muito bem o meu coração para vocês. Irmãos, entenda por sinal, tá? Vocês não se comparam com a igreja de Corinto, que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo, embora em alguns momentos no passado realmente a igreja missionária deu muito trabalho. Mas nos dizem que nós vivemos, tem sido muito gostoso. Amém, igreja? Mas caminhando aqui para o final do nosso sermão, o verso 11, Paulo está abrindo seus lábios, abrindo o seu coração.
Porque se o povo desanima, esmorece, qual será o resultado? Eu não posso deixar vocês se desanimarem, se esmorecerem, terem medo, empatia. Paulo quer que esses irmãos de Corinto percebam o afeto caloroso, amoroso no coração pastoral. Em outras palavras, eu estou buscando o seu coração aqui no púlpito. Eu estou dizendo assim: me dá o seu coração. Não feche o seu coração para mim. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha o versículo 12. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Verso 13. Ora, como justa retribuição, falo-vos como filhos. Eu estou falando para vocês como se vocês fossem os meus filhos. E o que Paulo termina? Dilatai-vos também vós. Quebra o seu coração, abra o seu coração, despedaça, esmiuça, dilatai o vosso coração. Paulo se dirige à igreja e fala abertamente, como eu estou fazendo agora. Eu amo muito vocês, eu não estou segurando as palavras e nem medindo as palavras para poder falar aqui nessa noite. E vocês não conseguem enxergar o quanto eu amo vocês. Eu quero estar próximo de vocês, eu quero que vocês abram o coração para mim. E eu estou abrindo meu coração sem medir palavras. Falo livremente, orientando e cuidando de vocês. Essa ideia de abrir o coração, Paulo está dizendo: eu perdoo vocês. Por tudo que vocês fizeram por mim, Paulo fala: eu continuo perdoando vocês, assim como Jesus nos perdoou. E Paulo fala: perdoe uns aos outros. Perdoa a mim diante de você, me perdoa. De estar com o coração mais sensível, mais doador, mais humilde. Se você ofendeu alguém ou desrespeitou alguém, conserte isso. Mesmo assim, diante dessas atitudes que nós temos que fazer e tomar em obediência, vai valer a pena, porque vai ampliar o nosso coração em amor. Verso 12 mostra que o povo deve abrir o seu coração e não fechar o seu coração, se aproximar mais um do outro, ser mais amigo um do outro. Falo como filhos: abra os seus corações e me deixe trabalhar por vocês, em vocês, com vocês. Irmãos, com um coração duro e fechado, ninguém vai conseguir trabalhar. Assim como Deus quer trabalhar na minha vida, na sua vida, nós temos que trabalhar um nas vidas dos outros. Será que eu tenho sido assim? Você tem sido assim? Será que nós, como servos, buscamos essa vida na vida, procurando nutrir, abastecer, abençoar, edificar, santificar o nosso irmão? Será que quando você ligar para mim, ou eu for até você, você vai fechar o seu coração ou vai abrir o seu coração? Será que nós vamos fazer isso diante de Deus? Está aí o nosso grande desafio diante da palavra de Deus. A nossa proposição, pode colocar, Felipe, por favor. Nós então encerramos. Vamos falar fortes, juntos, não precisa gritar. Vamos lá? Ser perseverante no serviço cristão é cumprir o chamado. Estar preparado pelas recompensas é saber enfrentar. E nutrição dos irmãos é amor incondicional. Sendo assim, nos preocupamos na proteção da verdade de Cristo. Está aí o nosso sermão de
de ser perseverante no serviço cristão, de cumprir o nosso chamado, em se preparar, se proteger nisso. Nós vimos também que o estar preparado pelas recompensas, sejam elas boas ou más, saber enfrentar isso. E em último lugar, vimos que nós temos que nutrir os nossos irmãos com esse amor incondicional, de dilatar o coração, de abrir o coração, de falar o que tem que falar, de amar e se perdoar, e andarmos firmes e juntos. Vamos lá? Senhor, obrigado, porque o tempo passa muito rápido. Assim como nós vimos nessa noite, o apóstolo Paulo trata como pastor o rebanho como seus filhos. Assim como o pai e a mãe que cuida dos filhos, independente das recompensas, nós temos que cuidar, ó Deus, uns dos outros, com o zelo do Senhor. Sabemos que em Ti vai valer a pena, em proteger e também zelar pelo nosso chamado, pela Tua palavra, pela Tua verdade. Senhor, nos ajude a se preocupar e proteger mais aquilo que o Senhor mais ama, que é a Tua verdade em nós, traduzida em obediência a Ti. Obrigado por esse tempo de bate-papo com a Tua igreja, e que, embora entristeçamos pelas atitudes dos homens, nós possamos estar alegres em Ti, sabendo que o Senhor vai fazer a Tua obra. A Tua palavra ela não volta vazia. Obrigado a Deus por podermos parar e avaliar essa noite esse ministério que o Senhor tem nos dado e abençoado, e que o nosso coração possa voltar a bater mais forte no primeiro amor e se dedicar constantemente ao Senhor. Ah, mas fulano não está fazendo, fulano não se envolve. Mas nós, como teu escravo, aprendemos mais uma vez: não temos direito às férias. Nós temos que lutar constantemente, porque sabemos que o Senhor também está voltando, e que possa nos encontrar atentos, preocupados, preparados em proteger a Tua verdade. É no nome de Jesus que nós agradecemos, Senhor. Amém.